Estátua da Liberdade. Quais os segredos que ela esconde? E por que ela é considerada um símbolo de liberdade e democracia para o mundo? Bem, meus amigos, hoje vamos falar sobre um dos monumentos mais icônicos do mundo, a Estátua da Liberdade. Todos nós usamos essa significativa obra de arte, mas você sabia que ela guarda alguns segredos que a maioria das pessoas não conhece? Se você quer descobrir alguns desses segredos, continue assistindo esse vídeo. Ela foi um presente da França para os Estados Unidos. A Estátua da Liberdade foi um presente da França para os Estados Unidos em 1886, em comemoração ao centenário da Declaração de Independência Americana. Ela foi projetada pelo escultor francês Frédéric Auguste Bartholdi, que se inspirou na deusa romana da liberdade, Libertas. O seu nome completo é A Liberdade Iluminando o Mundo. O nome completo da Estátua da Liberdade é A Liberdade Iluminando o Mundo. Ela recebeu esse nome porque, originalmente, era um farol que iluminava a entrada do porto de Nova York para ajudar os navios a se orientarem. Esse nome foi escolhido por Edouard de La Boulaye, um importante político e intelectual francês que idealizou a estátua como um presente para os Estados Unidos. O nome A Liberdade Iluminando o Mundo representa o significado mais profundo da estátua. Ela foi concebida como um símbolo de liberdade e democracia, que iria iluminar o mundo e inspirar outras nações a seguirem o mesmo caminho. A tocha que a estátua segura na mão direita representa a luz da liberdade, que deve brilhar sobre todas as nações. O nome completo da estátua também é um tributo à amizade e cooperação entre a França e os Estados Unidos. A construção da estátua foi financiada por meio de uma campanha de arrecadação de fundos liderada pelo jornalista norte-americano Joseph Pulitzer, que arrecadou mais de $100 mil, equivalente a cerca de $2,5 milhões hoje, em doações públicas. A estátua foi um presente da França aos Estados Unidos para comemorar o centenário da Declaração de Independência dos Estados Unidos em 1776. A construção da estátua foi liderada pelo escultor francês Frédéric Auguste Bartholdi, com a colaboração do engenheiro Gustave Eiffel, que projetou a estrutura de ferro que sustenta a estátua. Você sabia que a Estátua da Liberdade tem uma irmã gêmea em Paris? Pois é, em 1889, 3 anos depois da inauguração da estátua em Nova York, uma réplica foi instalada em um dos principais pontos turísticos de Paris, a Ilha dos Cisnes. A existência de uma irmã gêmea da Estátua da Liberdade em Paris é um dos segredos mais curiosos e interessantes relacionados à famosa estátua. Essa réplica da Estátua da Liberdade em menor escala fica na Ilha dos Cisnes no rio Sena, em Paris, na França. A estátua em Paris foi inaugurada em 1889, 3 anos depois da inauguração da Estátua da Liberdade em Nova York. Ela foi encomendada pela Embaixada norte-americana em Paris para celebrar o centenário da Revolução Francesa e o estreitamento das relações entre a França e os Estados Unidos. A réplica em Paris tem 11,5 metros de altura, um pouco menor do que a Estátua da Liberdade original, que tem 46 metros de altura, incluindo o pedestal. Ela também foi criada pelo escultor Frédéric Auguste Bartholdi, que projetou a Estátua da Liberdade original, e por Gustave Eiffel, que projetou uma estrutura de ferro que sustenta a estátua. No entanto, há algumas diferenças entre as duas estátuas. A estátua em Paris não segura uma tocha na mão direita como a Estátua da Liberdade original, mas sim uma tocha menor com uma chama que brilha à noite. Além disso, a estátua em Paris não está em um pedestal, mas sim em uma plataforma elevada. A réplica em Paris também tem uma história interessante. Durante a Segunda Guerra Mundial, a estátua foi coberta com uma rede para evitar que os aviões inimigos se confundissem com o original em Nova York. Mais tarde, em 1985, a estátua foi completamente restaurada e um sistema de iluminação foi adicionado para que ela pudesse ser vista à noite. Ela é feita de cobre. A Estátua da Liberdade é feita de cobre, e não de bronze como muitos pensam. Ela tem uma estrutura de ferro que sustenta as placas de cobre, que foram importadas da França. Com o tempo, o cobre foi adquirindo um recurso de cor verde azulada, resultado da apresentação do material. A pátina é uma camada superficial de óxido que se forma na superfície do cobre, e é o que dá à estátua sua cor característica. O cobre foi escolhido como material de construção porque é resistente e resistente à aderência. Além disso, ele é relativamente leve, o que tornou mais fácil o transporte da França para os Estados Unidos. O cobre usado na estátua foi fornecido pela empresa francesa Compagnie des Bronzes. A estátua foi projetada para ser oca, o que tornou o transporte mais fácil. Na verdade, a estátua foi construída em pedaços separados e, em seguida, construída no local. O processo de montagem levou cerca de 4 meses. Hoje, a pátina esverdeada é um dos traços mais marcantes da Estátua da Liberdade. Ela começou a se formar logo após a inauguração da estátua, em 1886, e continuou a se desenvolver ao longo dos anos.
A pátina é na verdade uma camada de proteção natural que ajuda a proteger o cobre da aderência. É interessante notar que a pátina é mais espessa nas áreas mais expostas da estátua, como no topo da tocha e na coroa. Isso ocorre porque essas áreas estão mais expostas aos elementos, portanto, foram mais esperadas pela ação do tempo. A pátina verde escura também tem um valor estético, e muitas pessoas acham que ela dá à estátua uma aparência ainda mais majestosa e imponente. Ao longo dos anos, a pátina se tornou um símbolo icônico da Estátua da Liberdade, e é uma das características mais reconhecidas e apreciadas pelos visitantes. A coroa tem 7 pontas, representando os 7 continentes. A coroa da Estátua da Liberdade tem 7 pontas, que representam os 7 continentes do mundo. Ela também tem 25 janelas, que simbolizam as joias da coroa britânica. As 7 pontas da coroa da Estátua da Liberdade é uma curiosidade bastante interessante. Essa característica foi incluída pelo escultor Frederic Auguste Bartholdi como um símbolo de liberdade e democracia que abrange todo o mundo. Cada uma das pontas da coroa representa um continente, incluindo a África, a Antártida, a Ásia, a Europa, a América do Norte, a América do Sul e a Oceania. A inclusão de todas as 7 pontas simboliza a universalidade da liberdade e a importância da igualdade para todas as nações do mundo. Além disso, a coroa da estátua é adornada com 25 janelas que representam as joias da coroa e simbolizam os raios do sol que irradiam da cabeça da estátua. Cada uma dessas janelas é equipada com vidro colorido, que adiciona um efeito deslumbrante quando a luz do sol passa por elas. Vale ressaltar que a inclusão dos 7 continentes na coroa da estátua é uma homenagem recebida à universalidade dos valores democráticos e humanitários que a Estátua da Liberdade representa. Além disso, essa característica também é uma prova de atenção aos detalhes que Bartholdi e seus colaboradores prestaram durante a construção da estátua, criando uma obra de arte icônica que continua a inspirar pessoas de todo o mundo. Ela já foi alvo de ataques. Sim, a Estátua da Liberdade já foi alvo de ataques ao longo de sua história. A famosa estátua já criou diversas ameaças, desde tentativas de sabotagem até acidentes naturais. Aqui estão alguns exemplos. Ataque com bomba em 1916. Em julho de 1916, a Estátua da Liberdade foi alvo de um ataque com bomba planejado por um grupo de alemães. A bomba explodiu no pedestal da estátua, causando danos causados, mas felizmente ninguém ficou ferido. Tentativa de sabotagem em 1944. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Estátua da Liberdade foi alvo de uma tentativa de sabotagem por parte de um grupo de espiões alemães. Eles tentaram colocar explosivos em um dos pilares da estrutura, mas foram descobertos e presos antes que pudessem causar qualquer dano. Incêndio em 1984. Em 1984, a Estátua da Liberdade foi atingida por um grande incêndio que causou danos à estrutura. A causa do incêndio foi um curto-circuito em uma das luzes da estátua. Ataques de 11 de setembro de 2001. A Estátua da Liberdade ficou fechada por um longo período após os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001. Embora a estátua não tenha sido diretamente influenciada pelos ataques, a segurança foi protegida para evitar ataques futuros. Apesar desses incidentes, a Estátua da Liberdade permanece como um dos símbolos mais icônicos dos Estados Unidos e um monumento importante para a liberdade e a democracia em todo o mundo. Ela tem um museu em sua base. A base da Estátua da Liberdade abriga um museu que conta a história da estátua e de como ela foi construída. O museu tem várias exposições interativas que mostram desde a construção da estátua a história da imigração até nos Estados Unidos. O museu em sua base, que foi inaugurado em 2019. O museu é um espaço moderno e interativo que conta a história da Estátua da Liberdade, desde a sua concepção até os dias atuais, e destaca o significado da estátua como um símbolo da liberdade e da democracia. O museu possui 3 galerias principais que exploram diferentes aspectos da história da Estátua da Liberdade. A primeira galeria é chamada de Inspiration Gallery e apresenta a história da construção da estátua e a colaboração entre o escultor Frederic Auguste Bartholdi e o engenheiro Gustave Eiffel. A segunda galeria é a Galeria da Imigração, que destaca a importância da Estátua da Liberdade como um símbolo de esperança e oportunidade para os imigrantes que chegaram aos Estados Unidos no final do século XIX e início do século XX. A terceira galeria, chamada de Contemplation Gallery, oferece vistas panorâmicas do horizonte de Nova York e do Porto de Nova York, e permite aos visitantes refletir sobre o significado da Estátua da Liberdade como um símbolo de liberdade e democracia em todo o mundo. Além disso, o museu também possui uma série de exposições interativas, incluindo uma exibição de holograma que permite aos visitantes encontrar o escultor Bartholdi e explorar a construção da estátua em detalhes. O museu é uma adição bem-vinda à experiência da visita à Estátua da Liberdade e oferece uma maneira fascinante e educativa de aprender mais sobre a história e o significado desse monumento icônico. A estátua já apareceu em muitos filmes.
A Estátua da Liberdade já apareceu em muitos filmes ao longo dos anos, como O Planeta dos Macacos, ou 1968, Taxi Driver, ou 1976, e Os Caça-Fantasmas Segunda, ou 1989. Além dessas, a estátua também apareceu em diversas produções recentes como Os Vingadores, ou 2012, Planeta dos Macacos, O Confronto, ou 2014, e O Pixels, ou 2015. É sempre emocionante ver a estátua em cena e saber que ela é um símbolo tão importante não apenas para os Estados Unidos, mas para o mundo todo. A estátua é um símbolo de liberdade e democracia. Ela representa não apenas a liberdade de expressão, mas também a igualdade de oportunidades e a diversidade cultural. A estátua tem sido um farol de esperança para milhões de pessoas que buscam um futuro melhor e mais justo. Um dos segredos da Estátua da Liberdade que mais se destacam e é também um dos aspectos mais importantes da sua história e significado. Ela se tornou um farol de esperança para milhões de pessoas em todo o mundo que buscam um futuro melhor e mais justo. A estátua tem uma mensagem poderosa de inclusão e igualdade. O fato de que ela está segurando uma tocha de fogo simboliza a luz da liberdade e do conhecimento. A mensagem que ela transmite é que a liberdade é uma força que deve ser sempre protegida e defendida, e que todos os indivíduos devem ter acesso a ela. A Estátua da Liberdade também é um símbolo da história da imigração nos Estados Unidos. Ela foi vista por muitos imigrantes que chegaram ao país através do Porto de Nova York como um sinal de boas-vindas e de esperança em um futuro melhor. A base da estátua abriga o Museu da Imigração da Ilha Ellis, que conta a história da imigração nos Estados Unidos e honra os imigrantes que ajudaram a construir o país. Em resumo, a Estátua da Liberdade é muito mais do que uma simples obra de arte. Ela é um símbolo poderoso de liberdade, igualdade e inclusão. Sua mensagem ressoa em todo o mundo e inspira milhões de pessoas a lutar por um futuro melhor e mais justo para todos. Meus amigos, qual desses segredos você já sabia? E quais você não sabia? Me conta aqui nos comentários, vou responder cada um de vocês. Obrigado por assistir até aqui. Se você quer continuar recebendo conteúdos de curiosidades e mistérios pelo mundo, não vai esquecer de se inscrever no canal e deixar seu like. Até a próxima!